Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, turma da Engenharia de Produção, de terça e quinta EF tarde, hoje, dia 16 de abril. O nosso assunto hoje está relacionado a este vídeo que estava passando agora no início da aula, enquanto os alunos se conectavam, né? E aí, você observando esse vídeo, qual que é o intuito da gente ver um vídeo desse? Acredito que muitos de vocês já devem ter visto alguma animação dessa, uma montagem dessa, em outras plataformas, né? No YouTube, ou uma postagem de uma rede social, ou até mesmo uma rede social. E pensar assim, né? Nossa, caramba, que coisa complexa, que coisa de outro mundo. O cara que faz isso aí estudou no MIT, né? Ele é ninja, sei lá. Mas não, são ações que podem parecer complexas, que podem parecer de outro mundo, mas que estão acessíveis a gente, e basta justamente a gente tomar a iniciativa de correr atrás e aprender. Não tem como a gente aprender tudo, saber fazer tudo, sem a gente não exercitar. Desde o início da disciplina, eu venho falando para vocês que essa disciplina é uma disciplina prática, no sentido de exercitar, de se exercitar o tempo todo em contato com o software, fazendo atividades. Não adianta você chegar nesse momento e ter dificuldade de montagem, se a gente já está falando de montagem há 3 semanas, 2 semanas, né? As dificuldades elas vão aparecer conforme a gente começa a usar o software. Tem aluno ainda com dificuldades para instalar o software, mas não é porque ele não tem como instalar, é porque ele ainda não instalou. 3 semanas depois que a gente passou o material para vocês. Mas, enfim, ou seja, quando você olha uma montagem dessa, você pensa assim, caramba, tipo, o cara que fez isso, ele é expert, só faz isso. Não. Isso aqui é uma montagem feita num software. Pode ser o AutoCAD, pode ser o Inventor, pode ser o SolidWorks, CATIA. N softwares podem fazer esse trabalho. A ferramenta que a gente usa dentro da nossa atividade, dentro da nossa sala, é o SolidWorks. O SolidWorks ele é uma ferramenta essencial hoje para o engenheiro. Em que sentido? No sentido que ele enxergue que isso seja uma ferramenta. Essencial porque ele pode te ajudar em N fatores, N situações, N possibilidades. Ele ajuda você a ministrar uma aula ou explicar uma situação, você expor uma ideia, ou até mesmo você vender a sua ideia. E é justamente o que eu vou mostrar isso para vocês hoje. Como você apresentar, como você defender, né, a sua ideia. A montagem da dobradiça, eu vou fazer aqui ela com vocês, rapidinho. Vou só abrir aqui os componentes. Então, a gente bastava desenhar uma aba, né, e um pino, esse aqui. Ele vai abrir para a gente. Vou fechar essa montagem aqui para a gente trabalhar a nossa montagem. Vou salvar. Então, nós vamos lá, né? Temos aqui os 2 componentes desenhados. E aí a gente vai realizar a nossa montagem. Para realizar essa montagem, a gente vai abrir aqui um novo, né? Montagem. Tá? Quando você faz isso, você vai abrir um workbench onde você vai inserir os seus componentes. Isso que eu estou falando não é novidade. Tudo isso foi discutido lá quando a gente fez a montagem do rodízio. Tá? Então, você vai inserir aqui o primeiro componente, a nossa dobradiça, a nossa aba aqui, né? Ó. Então, a gente insere ela aqui. Ela está dentro da nossa montagem. Pela documentação que a gente tem lá, a gente viu que são 2 peças dessa, mais o pino, né? 3 componentes. Então, eu vou inserir aqui novamente a dobradiça. E vou inserir novamente o pino. Pessoal, quando a gente monta um componente, a gente tem que, a primeira estratégia que a gente faz é lembrar e pensar como é o funcionamento do mesmo. Quais são as partes que se encaixam, quais são as partes que trabalham em contato, quais são os graus de liberdade, né, do sistema. Outra coisa interessante, sempre em uma montagem precisa de um elemento de referência. O que é um elemento de referência? É você ter um componente e todos os outros vão se mover em torno dele. Você pensando lá naquele vídeo que estava passando antes sobre a montagem do motor, você vê a primeira peça que ele inseriu foi o bloco. Se você pensar no funcionamento de um motor, ele trabalha em torno do bloco do motor. As peças móveis usam como guia ele, como os componentes ele, e assim por diante. Ou seja, a gente precisa de uma peça de referência também na montagem da nossa dobradiça.
Geralmente o software, geralmente não, o software sempre vai colocar como referência o primeiro componente. Então, se eu clicar aqui nessa aba, vocês viram que ela não arrasta. Eu clico, mexo, ele não sai de posição. Se eu clicar nessa segunda, eu consigo movimentar. Se eu clicar aqui no pino, eu consigo movimentar. Por que isso? Porque esse item foi o primeiro que foi inserido aqui na nossa montagem. Se eu quiser mexer nele, botão direito, flutuar. Tá? Ele vai ficar livre. Aí ele vai se mexer. Não quero que ele se mexa, porque eu não consigo fazer uma montagem com todas as peças soltas. Eu vou fixar ele. E os demais estão soltos. Quando eu vou fazer o posicionamento, eu tenho que pensar como as peças trabalham. Então as dobradiças elas são iguais, só trabalham espelhadas uma da outra, eu preciso girar essa. Tem vários recursos, né? Se facilitar você trabalhar vistas, por exemplo, eu posso posicionar aqui numa vista que eu vejo elas, botão direito, mover com a triade e girar ela. Lembrando que nada disso é novidade, já discutiu isso aqui na nossa penúltima aula. Vou deixar mais ou menos ela aqui na posição, tá? Está livre aqui. Aqui. Quais seriam os contatos que nossa dobradiça tem? Olha que simples. 4 posicionamentos. Vou clicar aqui em posicionamento. Tá? Eu sei que, olha, essa superfície aqui, pode ser essa, pode ser essa, pode ser aqui, essa aqui de trás, independente de qual for. Eu sei que essa superfície e essa, por exemplo, trabalham alinhadas, não em paralelo, mas coincidentes. Elas estão no mesmo plano, né? Posso dar um OK aqui. Sei também que este furo aqui do centro, essa geometria aqui de dentro, trabalha alinhada com essa geometria aqui de dentro também, Vou dar um OK aqui. Quando eu faço isso, o posicionamento da minha dobradiça, ela já está praticamente ali presa na posição dela. Mas ela está mexendo. Ela está mexendo no grau de liberdade que ela tem naturalmente, né? Ela faz esse trabalho, ela faz esse movimento, né? Temos aqui um pino. Eu sei que o eixo desse pino vai trabalhar aqui dentro, eu tenho que pegar desse lado? Não, pode pegar desse também, né? Dentro desse furo. Vou olhar aqui o posicionamento dele, não é esse que eu quero, eu vou inverter ele aqui, Pronto, OK, tá? E aí eu sei que essa parte inferior aqui da cabeça aqui do pino vai encostar com essa superfície aqui, E ele posicionou o nosso pino. Ou seja, a gente só observou os posicionamentos naturais da peça. Não tem nada de outro mundo. É justamente como ela trabalha, as peças que estão em conjunto uma com a outra. Ok? Se você analisar aqui, vou clicar nela e mexer ela vai mexer conforme os graus de liberdade reais dela. É como a dobradiça trabalha. Aí entra alguns outros fatores que agora sim, a partir de agora, é novidade. A gente não discutiu isso antes. Que fatores são esses? Existem várias ferramentas, vou só finalizar aqui a minha montagem, os posicionamentos, Estão aqui todos os 4 posicionamentos necessários para montar a dobradiça. A montagem lá do rodízio, com os elementos de máquina, dava mais de 60 posicionamentos. E aí, vamos lá. O que está acontecendo? Quando você olha essa montagem, você tem recursos dentro do software que auxiliam você em diversas áreas. Por exemplo, imagine aqui a gente está montando uma dobradiça, são poucos componentes, 3 componentes, sendo que 2 se repetem, um se repete. Se você tiver uma montagem lá de centenas de componentes, diversos parafusos, molas e assim por diante, pode ter algum momento da sua montagem que esteja acontecendo um choque entre os elementos e você não enxerga. Por exemplo, eu vou abrir essa aba aqui, tem um recurso que a gente fez aí no desenho, que é justamente esse cortezinho aqui, dessa região, que está em azul. Eu vou suprimir ela aqui para vocês verem, O desenho inicial da dobradiça ficava dessa forma. Se eu deixar ela dessa forma, quando eu fizer a montagem lá dentro do plano convencional, vão ter partes que vão se sobrepor aqui, né? Mas como eu posso enxergar isso durante a montagem? Eu tenho que ficar olhando? Não, você pode vir aqui em avaliar, detecção de interferência. Quando eu clico aqui e mando calcular, ele vai analisar todas as suas peças, posicionamentos, e vai falar para você que existem interferências. Está aqui, tem uma interferência. Aonde? Olha ela destacada já na nossa montagem.
Logicamente, quando aparece isso, cabe a gente fazer o quê? Vou dar um OK aqui, vou voltar lá no meu componente que está tendo a interferência, vou executar a correção dele, que seria esse corte aqui que a gente fez, para alívio da tensão, da material nessa região, né? Fiz a correção, volto lá na minha montagem e mando analisar novamente. Detecção de interferência, calcular. Sem interferência. Olha aqui, o resultado aqui, ó. Ou seja, maravilha, nossas peças não têm mais choque de interferência. Tá? Outra dificuldade aí que alguns alunos encontraram foi problemas de posicionamento. Pessoal, quando você faz um primeiro posicionamento, você tem que pensar qual é a funcionalidade e os graus de liberdade dele. Quando você for fazer um segundo posicionamento, eles não podem ser opostos, eles não podem se contradizer. Por exemplo, se eu vier aqui na nossa montagem, posicionamento, inicialmente eu falei que essas duas faces eram coincidentes, estavam no mesmo plano. Mas agora eu vou falar, eu dei até um exemplo lá no texto, que SS são perpendiculares. E vou dar um OK. Olha aí o avisozinho lá, ó. Ao adicionar esse posicionamento e quebrar outros posicionamentos para fazer isso. Vou falar que sim. E aí começa a aparecer aquele monte de erro. Se a gente olhar lá na nossa árvore, olha lá as peças com erro, né? Igual aconteceu com algumas pessoas. Pessoal, geralmente quando isso acontece, você vai observando, aconteceu, pô, foi no meu último posicionamento. Eu vou lá, vou excluir ele. Acredito que tudo vai voltar ao normal. Vou só atualizar aqui. Pronto. Atualizar esse farolzinho aqui, ó. Reconstruir, Ctrl B. Ou seja, voltou ao normal, não tem mais os erros. Então, o que acontece? Eu tenho que ter noção de todos os passos que eu estou fazendo. Eu conheço, nós somos os projetistas, você é o projetista, você conhece os passos do seu produto, do seu componente. Beleza? Feito isso, vocês talvez não devem ter visto isso já na vida real, ou até visto e não ter entendido. Acredito que muitas vezes, alguns de vocês já devem ter aberto algum manual técnico, visto algum detalhamento técnico de um elemento. E lá nele, quando você abre, tem nele essa imagem. Por exemplo, eu estou pegando aqui uma imagem de um produto que todos nós devemos conhecer. Isso aqui é o desenho técnico de uma vista, está abrindo para vocês, pronto. Isso aqui é um desenho técnico de uma vista explodida de um ventilador, seja de coluna, de mesa. Então, quando você olha esse aqui, o que é aqui? Isso aqui nada mais é do que o detalhamento de todos os componentes que fazem parte da montagem. Como assim? É justamente aquele documento que a gente recebeu falando que esse item aqui, que é o número 6, ó, se eu vir aqui o número 6, ele é a hélice. Que esse número aqui, esse componente aqui, que é 43, eu vi aqui, ó, ele é a base, né? E aí você conhece todos os componentes do seu sistema. Olha esse ventilador, ele tem 44 componentes que fazem parte para compor ele como um produto, como uma peça única, e para ele funcionar. Ou seja, é o mesmo princípio que a gente usou ali na nossa dobradiça, que eram apenas 3 componentes, tá? Então, ou seja, isso aqui é um documento técnico, um desenho técnico explodida. Talvez para o usuário não seja interessante ter ele, não tem necessidade. Mas se você pensar em relação ao cara que dá manutenção, uma pessoa, assistência técnica, o técnico, você ter isso aqui, você tem lá o detalhamento de todos os componentes necessários para montar o seu sistema, fazer uma troca, uma substituição, uma manutenção. Tem uma colega da nossa turma que trabalha numa empresa que, com certeza, lá de elevadores, que deve ter diversos manuais desse, componentes desse, sistemas desse, que detalham lá cada montagem de componente. Ou seja, você lá vai abrir esse documento e vai entender o funcionamento e o encaixe das coisas. Mas o nosso objetivo aqui é falar o quê? Como que esse documento ele é feito? Né? Esse documento ele é feito a partir da montagem, ele é feito dentro do nosso software de desenho. Como que a gente faz no SolidWorks? Vou só posicionar aqui a nossa peça. Vou aquela nave isométrica aqui, não é essa. Pego essa aqui, pronto. E aí, com ela aqui, dentro da montagem aqui, ó, né, existe aqui um ícone chamado, ó, vista explodida. Quando eu clico nele,
Ele vai abrir aqui uma janela para a gente, né, de recursos. Tem como eu fazer a explosão de forma automática, mas para usar um recurso de forma automática, ele leva em consideração todas as ações que você fez antes, posicionamento, sequência de inserção das peças e assim por diante. Ou seja, para você fazer uma vista explodida automática, você tem que ter um conhecimento completo, ou uma noção completa da sua montagem, uma estratégia desde do primeiro passo até o último passo. Você consegue isso com experiência, com o tempo, ao longo do tempo, né? Antes de você começar o projeto, você já sabe. Eu preciso fazer todos esses detalhes desse projeto, então eu vou trabalhar com todos esses componentes, a fim de, no final, facilitar a minha vida. Maravilha, vamos lá. Vou fazer manual. Como que é manualmente? Manualmente, você vai selecionar as etapas da explosão. Então, ele vai pedir para selecionar um componente. Como que ocorre uma explosão, pessoal? Eles nada mais é do que a sequência de desmontagem do componente. Então, eu não posso, primeiramente, puxar essa aba para o lado inicialmente. Por quê? Porque tem um pino. A primeira coisa que a gente tira é o pino. Então, eu vou clicar nele. Ele vai abrir aqui os eixos cartesianos para a gente. Eu sei que para o pino sair, vocês também sabem, ele tem que se locomover no sentido do eixo Z aqui, ó, né? Vou selecionar ele, tá? Só que o Z está apontando para um lado, vai dar um erro, mas a gente corrige. Posso fazer de forma manual, como eu posso fazer por valores. Manual, eu clico aqui no eixo e puxo, né, ó, até mais ou menos lá a posição que eu quero. Aqui, ó, vamos dizer que até aqui assim, tá? Feito, chegou na posição que eu quero, eu não clico nesse verdinho, não concluo. Eu concluo aqui embaixo, concluir. Pronto. Aí eu vou mexer o segundo objeto. Vou clicar aqui nessa aba, eu vou puxar ela para o lado. Vou clicar aqui em X, vou dar o exemplo para vocês aqui com valor numérico. Vou afastar ela aqui, ó, um valor de 10 milímetros para o lado, né? Só que se eu der o OK agora, ela vai vir para o lado que o X está apontando. Não tem problema, vou concluir. Não seria concluir. Eu tenho que clicar nela, selecionar o eixo X, colocar a medida e aplicar. Foi mal. Aplicar. Tá vendo que ela veio para dentro da peça? Eu só vim aqui inverter o eixo, inverter a direção. Ó. Ele foi 10 milímetros para o outro lado. Vou concluir agora, não tinha aplicado aquela hora. Vou selecionar a outra peça. Vou clicar no eixo X, também vou afastar 10 milímetros para cá, tá? Pessoal, não tem necessidade agora de eu inverter o eixo, porque o X já está apontando na direção. Então, eu vou aplicar e vou concluir. Feito isso, eu tenho aqui as etapas, né, ó, de explosão da nossa peça. Aí eu concluo aqui em cima, OK. Mas como isso funciona? Para que isso? Olha o que a gente pode fazer. Vai começar vários recursos agora. Eu posso vir aqui na nossa montagem, botão direito, recolher. Olha lá, ele vai montar a nossa peça. Botão direito, explodir. Ele vai explodir. Mas também eu posso vir aqui com o botão direito e animar o recolhimento. Olha o que vai acontecer. Vem a primeira peça, a segunda peça e o pino. Ou seja, ele trabalha, ele está numa velocidade mais alta aqui, só diminui a velocidade. Pronto. Ele faz a animação de montagem e desmontagem do nosso componente. Vou colocar apenas a desmontagem, a montagem aqui, ó. Ele vai só montar. Posso dar o OK aqui. Posso vir aqui, botão direito, animar a explosão. Ele vai lá fazer a sequência que a gente fez no nosso componente. E vai fazer a explosão. Posso pegar também, a partir daqui, gravar um vídeo. Vem aqui, ó, salvar a animação. Vou colocar aqui só algumas configurações. Por exemplo, eu vou salvar aqui para a gente. Deixa eu salvar uma pasta. Só um minutinho. Lá mesmo na montagem, né, da nossa dobradiça, já tem alguns vídeos salvos lá aqui, ó, de outras aulas, tá? Eu vou, como falo, eu repito para vocês as aulas. Eu vou só mudar o nome aqui. Montagem EF Tarde. Beleza. Posso vir aqui e ver a geometria da minha página. Pessoal, isso aqui são recursos de vídeo. Eu não tenho muito domínio sobre isso. Alguns de vocês podem ter mais conhecimento.
E minha máquina também não é adequada para esse tipo de material, de geração de imagens e tal. Mas se você vier aqui, ó, você também pode ver o enquadramento, né, a resolução da sua tela, que melhor se enquadra na sua aplicação. Ou seja, se você for usar isso numa rede social, se você for usar isso num site, se você for usar isso como um folder de propaganda, né, você vê aí qual é a melhor resolução, o melhor enquadramento, a melhor definição do seu sistema. Por acaso, eu vou pegar esse aqui. Vou apertar OK, salvar. Ele vai mostrar aqui para a gente quantos frames ele pode fazer por segundo. Aqui ele mesmo sugeriu 8 quadros por segundo, né? Vou dar um OK. Ele vai dar esse errozinho, só dar um sim aqui. Não, ele está aí gravando o nosso vídeo. Ele vai gravar apenas a saída dele, tá? Porque eu deixei como se fosse somente a separação. Está indo devagar porque ele está gravando quadro a quadro, né? Ele está gerando o vídeo dessa gravação. Por isso que ele é meio lento. Como eu falei, minha máquina não é específica para isso. Pronto, ele gravou o nosso vídeo. Se eu for lá na pasta, lá, eu vou minimizar aqui para a gente abrir a nossa tela. Se eu for lá na minha pasta, eu posso arrastar para cá o vídeo. Ó. Aqui está o videozinho, montagem em FTAD. Quando eu clico nele, a gente salva um vídeo justamente da explosão que a gente fez. Ou seja, é a primeira animação aí que a gente pode fazer no software. Tá? Uma das primeiras. Aquele vídeo que vocês viram do motor, é isso que fizeram. Tá? Vou só colocar a repetir alternada aqui para vocês ficarem assistindo aí. Ó. Mas aí fez a gravação do vídeo. Vou até colocar ele ali no grupo, depois vocês dão uma olhada, vou disponibilizar para vocês darem uma olhada aí no funcionamento. Ok? Eu enviei lá no grupo, depois quem puder, a gente olha. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Temos aqui a nossa montagem, fizemos esse vídeo, maravilha. Isso é tudo que eu posso fazer? Vou recolher ela aqui. Não. Tem várias outras ações que podem ser feitas. Nós vamos ver mais algumas delas. Por exemplo, a nossa dobradiça, ela tem uma funcionalidade, né? Ela faz a articulação dentro de uma montagem, de uma porta, de uma aplicação. Eu posso fazer um estudo de movimento aqui dentro. Se eu olhar essas abas aqui de baixo do software, a gente tem aqui modelo, vistas, estudo de movimento. Vou clicar, vou só posicionar minha peça aqui no centro e vou clicar em estudo de movimento. Ele vai abrir essa abazinha aqui para a gente, tá? Que aqui permite a gente fazer 3 ações. Uma animação, um movimento básico ou uma análise de movimento. Qual a diferença? A animação é meramente ilustrativo. A gente vai apenas fazer aquele vídeo show igual lá do motor montando e desmontando. Análise de movimento ou movimento básico, você já tem controle sobre os movimentos, tá? E análise de movimento, você faz um estudo em cima de todos os movimentos. Você vai ver qual o grau de liberdade, onde começa a ocorrer choque, funcionalidade do sistema, tá? Nossa ideia hoje é só uma animação. Eu vou clicar aqui em animação e vou pensar aqui com você. Pessoal, como que a nossa dobradiça trabalha? Eu tenho uma aba fixa e a outra mexe em função dela, né? Então, o que vai acontecer? Olha o que eu vou fazer. Dentro desse estudo de movimento, a gente tem a possibilidade aqui, ó, de usar recursos como gravidade, contato, força, amortecedor, né, movimento linear, mola linear e motor. Eu vou clicar aqui no motor. Eu sei que essa abazinha aqui fecha em cima dessa. Vou clicar nela aqui, ó, na parte circular dela. Tá vendo que apareceu uma setinha aí, ó? Essa setinha indica o sentido de funcionamento do motor. É um motor rotativo, ó, não é um motor linear. Eu vou inverter o sentido dela aqui. Olha, ela inverteu o sentido. E eu sei que esse motor ele não vai trabalhar de uma velocidade constante. Eu quero que ele trabalhe numa distância. Como assim numa distância? Eu quero que ele trabalhe apenas 180 graus. Ele vai mover essa peça 180 graus. Como? Começando no instante 0, ou seja, 0 aqui da minha linha de tempo da minha animação, e dure 5 segundos, por um período de 5 segundos. Feito isso, vou dar o OK aqui e vou mandar ele calcular. Calma, não se anime ainda. Ele está fazendo os cálculos. Feito isso, o que vai disponibilizar para a gente? Justamente essa simulação de movimento. A gente colocou ali uma simulação onde a gente pode fazer uma análise ou uma simulação de movimento do nosso componente, mostrando como que ele abre, ele fecha, na verdade, né?
Ou seja, já temos aí uma validação. Vamos agora, vamos mandar ele abrir? Eu vou só fazer algumas configurações aqui, mas vai dar certo. Então, o que acontece? Ele já pedindo para salvar aqui, ó. Muitos de vocês se relataram comigo que perderam o desenho, eu estava fazendo e sumiu tudo, o pessoal sempre salvando, tá? Vou aqui agora adicionar outro motor. Por que outro motor? No mesmo componente ali. Agora sim, nesse sentido, porque eu vou colocar um motor para ele abrir, tá? Ele vai abrir nessa direção que está correto, é um motor circular. Vou colocar não em velocidade, mas uma distância. Que distância? 180 graus também. Ou seja, da onde ele está agora, ele vai se mover 180 graus para o outro lado. Começando no instante 5 segundos e durando 5 segundos. Ele não vai começar no zero. Primeiro ele vai fechar, aí depois ele vai abrir. Então, de 0 a 5 ele fecha, de 5 a 10 ele abre. Nós vamos configurar tudo ainda. Vou dar o OK aqui, tá? Apareceram já aqui para a gente ó, os dois motores, ó. Tá, ó, motor 1, motor 2. Vou levar a minha linha do tempo até os 10 segundos, tá? Vou mandar calcular aqui antes, desculpa. Deixei ele calcular aqui, né? Porque a gente colocou motores novos. Ele não fez nenhum movimento, porque eu não terminei a configuração. Vou levar a nossa linha até os 10 segundos. O motor 1 eu vou interromper aqui na linha de 5 segundos. E o motor 2 vai começar aqui na linha de 5 segundos. Pronto, olha aí. Vamos calcular aqui. Olha lá. Ele fecha. E aí agora ele abre. Já temos aí como se fosse uma animação do funcionamento do nosso componente. Aí alguns alunos perguntam para a gente, isso aí, qual a vantagem disso? Para quem trabalha na área, para quem trabalha com projetos, trabalha com apresentações, eu espero que vocês vejam que isso aí pode agregar valor à sua apresentação. Pensem em vocês no seu TCC, você desenvolvendo algum sistema, algum mecanismo lá, e você poder simular ele na hora da sua apresentação. Ele não é físico, ele é só teórico, né? Ele é só virtual, mas você pode fazer a simulação do movimento dele lá, do funcionamento. Está desenvolvendo um projeto, você pode testar a movimentação do seu projeto. Vou fechar a janela aqui, que meu vizinho todo dia esse horário coloca a música. Ele acha legal. Fizemos isso. Já dá para eu gravar um vídeo? Dá, mas vamos ver mais uma funcionalidade. Vocês viram que a gente lá no início fez aquela vista explodida, né? Ou seja, a gente separou os componentes. Eu posso trazer ela para essa nossa animação aqui. Como? Eu tenho aqui ó, um ícone chamado assistente de animação. Quando eu clico nele, ele abre aqui para a gente várias possibilidades, por exemplo, esse girar modelo. Isso aqui ele vai colocar nosso modelo num plano espacial, ele vai ficar orbitando ali, girando, né, em torno de um eixo lá, mostrando o componente. Não é o que a gente quer agora. Eu quero mostrar a explosão. A explosão ele vai mostrar aquela separação dos componentes. Vou avançar aqui. Vou fazer essa explosão aí em 3 segundos. Vamos fazer um vídeo de 16 segundos no total, tá? 3 segundos, vamos, iniciando no tempo de 10, que é depois que ela abrir novamente, ele começa. Então, eu vou concluir. Olha aí, ó, ele já gerou aqui para a gente a rotina de explosão. Vou dar o play aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Ele fez o vídeo de explosão ali. Ó. Vou calcular por completo. Olha lá, ele vai fechar. Ele vai abrir. E aí ele vai fazer a explosão. Parou aí nosso vídeo. Vamos recolher essa explosão? Vou voltar lá no assistente aqui de animação. Ó, e vou recolher. Avançar. Esses 3 segundos ele está colocando, pessoal, o tempo que ele precisa para fazer a movimentação. Início 13 segundos, que a gente já estava no 10, o fim da abertura. 3 segundos ele explodiu, mais 3 segundos para ele recolher, vai dar 16 segundos no nosso vídeo. Concluir. Ele gerou aqui, ó, a segunda parte da nossa animação. Vou dar o play aqui só para ver essa animação de recolhimento. E vou mandar agora ele calcular o conjunto completo. Sempre calcule, que ele vai colocando componentes aí, vai disponibilizando, vai vendo se tem algum erro, se tem alguma incompatibilidade, ele dá o alerta para a gente. Então, a gente vai testando. Primeiro que a gente dá um monte de ação e depois for analisar e não ter como voltar atrás. Tá? Fizemos isso.
Não sei se vocês perceberam aí na montagem, teve uma hora que o nosso pino, quando ele correu ali, cortou ele, né? Ah, eu queria mudar essa imagem. Podemos mudar. Por exemplo, eu vou voltar a nossa linha aqui do tempo lá para o momento zero, tá? Isso aqui é o zero, ela está aqui no zero, nossa linha do tempo. Tenho aqui orientação de câmeras e vistas. Se clicar com o botão direito, vou ativar as possibilidades de movimentação, está todo mundo ativo. Tá? Quando você faz isso, eu tenho aqui no momento zero esse posicionamento, vou arrastar a minha barra aqui do tempo até os 10 segundos aqui, ó, que é a hora que ele termina de abrir novamente, e esses 10 segundos eu vou colocar numa outra vista. Vou ver essa vista superior, vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, tá? Nessa posição. Você viu que já apareceu uma nova linha aqui? É justamente a linha de transição dessa vista. Ele vai fazer a transição da vista desse ponto para aquele, daquele para este, na verdade, né? Feito isso, mando calcular, ele vai só terminar o vídeo ali na frente, tá? Vou, e aí calculo novamente aqui. Olha o que vai acontecer. Ele vai começar lá do início, olha lá. Ele vai movimentar a articulação da nossa peça e já vai pré-posicionando ela até aquela vista. Aí depois daquela vista ele vai parar e vai fazer a explosão e a montagem do nosso componente. Pessoal, essa rotina foi que eu pensei aqui para a aula. Ah, eu poderia fazer abertura e fechamento naquela posição, nesse meio intervalo mudar de posição? Pode. Vocês vão criando as ações aqui dentro das etapas, tá? Ou seja, são ações que vão agregando valor ao seu projeto. Feito tudo isso, vamos salvar um videozinho aqui. Salvar um vídeo. Vou chamar aqui de animação EF Tarde, tá? Que é a nossa turma. Novamente, vou ter que configurar aquelas janelas, né? Agora só tem que lembrar que ela faz a explosão. Então, vou ver aqui, ó, quais são os quadros que ficariam mais bacanas. Eu acho que esse aqui é o melhor, sabia? Não, muito grande. Estou vendo as resoluções aqui. Esse aqui acho que é bacana. 3x2. Vou dar o OK, salvar. Ele pegou aqui, ó, 8 quadros. Pouca mais aqui, 10 quadros, 6 quadros. Você pode ir alterando aí. Tem variações que vão influenciar ou não nisso, né? A qualidade da compactação, vou dar o OK. Vou colocar não. Ele vai gerar aí. Ele está salvando o nosso vídeo. Pessoal, ele vai demorar um pouquinho mais do que 16 segundos, porque justamente ele está gravando quadro por quadro, tá? Nesse ponto, só relembrando vocês, quem não colocou o nome lá no chat, coloquem seu nome lá para fazer um controle de quem está assistindo a aula. A universidade está pedindo essa chamada para a gente fazer controle dos alunos. Então, se você olhar lá no chat aqui do programa Zoom mesmo, você entra lá, tem como você ver lá o chat aí, você clica no lado da sua tela, só colocar seu nome completo lá, que depois ele gera o relatório para mim. Maravilha? E aí ele está gravando o nosso vídeo, né? Ó, posicionamento. Só tendo um pouquinho de paciência. Algum comentário? Alguém que vai dar uma sugestão? Que vai falar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu? Está quase acabando o vídeo aí. Pronto, ele salvou o nosso vídeo. Vou arrastar ele aqui para a tela para a gente poder visualizar ele. Ó. Vou diminuir aqui. A gente chamou de animação F-Tard. Aqui o outro vídeo. Ó. Animação F-Tard. Vou clicar nele. E aí ele vai mostrar um vídeo de 16 segundos para essa nossa animação. Ou seja, está vendo que você pode gerar uma documentação que agrega valor ao seu projeto, que agrega valor ao desenvolvimento. Você precisa explicar esse componente para a sua equipe, para o seu chefe. Essa parte que ficou em preto aí, pessoal, é porque eu cliquei aqui na tela na hora que ele estava salvando, aí ele dá esses bugs aí, tá? Meu computador não é feito para trabalhar com imagens dessa forma, por isso que ele ficou meio mal renderizado. Vou disponibilizar lá para vocês também esse videozinho, depois vocês dão uma olhada lá com calma, tá? Já estou jogando ele aí lá no grupo. Vocês vão ver ele chegando aí.
E aí voltamos para a nossa montagem. Ou seja, vocês estão vendo que o SolidWorks ele disponibiliza N recursos, N ferramentas, N possibilidades da gente agregar valor e auxiliar no desenvolvimento do nosso projeto. Tá? Hoje em dia, você fazer essas ações só depende da gente. A gente poderia fazer meramente a montagem da dobradiça, salvar um PDF 3D, mas eu poderia fazer o PDF 3D, poderia fazer uma animação dessa, dela funcionando. Ou seja, e aí que os projetos começam a ter destaque, começam a ter vantagens, né, dentro das empresas, assim que os funcionários também começam a se destacar das equipes, né? Aquele cara mais proativo, aquele cara que procura, aquele cara que pesquisa e se aprofunda no trabalho que ele faz, ok? A turma passada também perguntou uma coisa muito interessante, tem um aluno lá que está desenvolvendo projetos paralelos aí já dentro da disciplina, que ele gostou do uso do software, está fazendo algumas atividades, e ele me perguntou em questão de aparência, né? Ele fez uma animação lá e queria fazer umas aparências, umas coisas diferentes. Eu mostrei para eles, vou mostrar para vocês também, só por interesse. Se você vier aqui voltar no modelo, ó, aqui embaixo, modelo, volta lá na nossa montagem. Ah, outro detalhe. Quando eu salvar aqui essa montagem, sempre em reconstruir, né? Ó, esse vídeo, montagem EF tarde. Porque eu estou salvando, ele pediu um arquivo diferente. Ele vai salvar aqui dentro não só a montagem, mas esse estudo de movimento, o videozinho lá dele está salvo lá junto também, viu, pessoal? Então ele fica junto, salvo junto com a montagem. Ele fica só nessa outra aba aqui embaixo, tá? Volto aqui no nosso modelo. Tem aquelas questões de material e aparência, né? Que a gente pode colocar material ou textura. Mas uma coisa que comentaram, perguntaram para mim sobre adesivo, sobre logomarca, né? Ah, eu queria colocar minha marca aqui em cima. Tem a possibilidade aqui nesse recurso do software, decalque, cenas e aparência. Decalque, quando eu clico aqui, aparece algumas logos. Ó, decalque, logotipo, aparece alguns logotipos. Logicamente, já tem algumas logos salvas aqui no software, né? Você pode vir aqui com o botão direito, abrir pasta, e salvar aqui dentro a logo da sua empresa, da sua marca. Logicamente, você teria que colocar nessa extensão, 2P2 aqui. Eu coloquei a logo da Unifor aqui, mas não deu certo ainda, tem que só converter ela. Mas você tem uma extensão aí que você salva e ela fica aqui para você colocar na marca, na sua peça. Eu clico aqui nela e arrasto ela aqui para a minha peça. Quando eu arrasto aqui para a superfície e solto, olha o que vai acontecer. Ela apareceu ali. Calma que a gente pode editar ela. Vou diminuir ela de tamanho. Só um minuto. Ela veio para longe aqui. Vou cancelar essa aqui. Vou colocar só numa vista que vai facilitar para a gente. Ele estava na isometria. Estou aqui na vista superior. Então vamos lá. Decalque. Vou arrastar ele para cá. Ó. Vou soltar. Ele fez aí, está um pouquinho grande, né? Vou diminuir o tamanho dele. Vou reposicioná-lo aqui dentro da nossa peça. Pessoal, na montagem está complexo. Vamos voltar lá na aba. Vou abrir o desenho da aba aqui, ó, na verdade. Ficaria mais fácil, talvez, para vocês. Vou deixar ele de frente aqui para a gente. E vou lá na adesivo. Vou puxar ele para cá. Agora ele vai aceitar. Pronto, apareceu aqui. Vou diminuir aqui ele, ó. Vou reposicioná-lo aqui. Tá de ponta cabeça. Posso alinhar, mas na montagem ela vai fazer diferença. Vou deixar essa marca aqui da SolidWorks, vou dar OK. Aí nosso produto tem ali um código de barras, uma marca, alguma coisa. Eu posso inserir ele até nessa parte curva aqui, ó, por exemplo. Tem um código de barras aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Eu vou arrastar ele aqui para essa superfície inclinada aqui, ó. Olha ele aí, ó. Ele até ficou ali já. Posso fazer algumas alterações nele aqui do lado, ó. Se eu quiser fazer realmente, ó, posso procurar aqui um outro arquivo aí que sirva de melhor aparência, né? Que aplique, esteja salvo aqui dentro a nossa logomarca. Vou só dar um OK aqui para ficar dessa forma. Se você olhar aqui, ele está na nossa montagem. Se eu voltar lá na nossa montagem, ele já vai aparecer no nosso componente. Por que duas vezes? Porque é a mesma peça, né? Ó, ela se repete. Se eu for lá no nosso estudo do movimento,
Está lá eles também dentro do nosso estudo do movimento. Só voltar aqui para a linha 0. Está ali nossos componentes. Ó. Então, eu dou ao play, está lá toda essa nossa logomarca ou dessas aparências aí que vocês podem usar para incrementar o seu projeto. Tranquilo, pessoal? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Tenha vontade aí de falar. Não, show, tranquilo. Beleza, Arthur, maravilha. Pessoal, daqui a pouco, novamente, reforçando, daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível para vocês lá na plataforma do Unifor Online, para vocês terem acesso, a hora que vocês precisarem. Qualquer dúvida, o vídeo ele traz aí tudo que a gente ensina na aula, é o que a gente precisa para o dia a dia, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, de hoje para terça-feira não tem nenhuma atividade, não tem nada, tá? Mas terça-feira faremos uma atividade avaliativa. Como assim? Vai ter uma atividade executada dentro do horário da aula. Então, a gente vai começar a nossa aula lá às 5h20. Quando começar a nossa aula, a gente vai trazer para vocês a informação lá da atividade, o que seria, né? Qual é o propósito. Vou disponibilizar para vocês o documento. Vocês vão ter um tempo para executar e mandar de volta pela plataforma do Unifor Online, pela ferramenta Trabalho, por exemplo. Aí, ou seja, então vamos lá, começa às 5h20, 5h25 eu explico para vocês, 5h30 eu libero a questão. Digamos que ela tem aí 20 minutos para ser executada, você vai lá, desenha, executa e insere lá na plataforma dentro dos 20 minutos. Passou esse tempo dos 20 minutos, vem uma segunda atividade, uma segunda questão, e aí a gente vai desenvolvendo a nossa atividade dentro do nosso horário de aula, tá? Essa atividade, ela vai estar relacionada à nossa AV1. Por que relacionada à V1? A V1 ela teve aquele alongamento dela aí, porque a gente não achou que ia ficar tanto tempo isolado ou separado sem aula presencial. Então a gente ainda tinha receio, tinha esperança que tinha voltado e a gente aplicava as provas teóricas, né, escritas lá no. Como esse afastamento está se prolongando, a gente tem que colocar essas ferramentas de avaliação dentro desse método virtual de aula, que é justamente o que a gente vai fazer aqui, ok? Outra coisa que eu queria explicar para vocês. Algumas disciplinas de vocês também devem ter passado por essa mudança, questão de método de nota. A nossa disciplina aqui ela está se tornando nota única também, tá? O que é nota única? Para a gente não muda nada, fiquem calmos. A nota única, a única diferença é que não vai ter nenhum lançamento de nota de AV1, nem de AV2, nem de AV3. Vai ser apenas uma nota final ao final do semestre, que vai contemplar lá a sua pontuação. Essa nota final, ela é similar se você fizer a V1, a V2 e a V3. Porque, tecnicamente, quando você faz a V1, você tem uma pontuação, quando você faz a V2, você tem a segunda pontuação, tira uma média dessas duas para você fazer a V3. Quando você faz a V3, soma as duas notas, tira uma média, que é essa nota final geral. Então, ou seja, sai na mesma. E por que eu falei que para a gente não muda nada? Nós vamos fazer atividades, que nem essa da dobradiça, que vale 25%. Vamos fazer essa de terça-feira, depois vai ter mais uma, tá? Feitas essas atividades, a gente vai somar uma pontuação e eu vou disponibilizar essa pontuação para vocês. E ela vai corresponder como se fosse a nossa AV1. Ela só não vai ser lançada, mas ela vai ser uma etapa da disciplina. Depois vamos para outra etapa, que terão outras atividades que vão gerar uma média final, que aí vão se somar essas duas. Ao final das 3 etapas, AV1, AV2 e AV3, nós vamos gerar uma média dessas 3 notas e gerar nessa nota final da disciplina, ok? Ou seja, fiquem tranquilos, não muda nada. A única diferença é que a AV1 ou AV2 ou AV3, ela não vai ser lançada no sistema, mas vocês vão estar cientes do desempenho e da pontuação de vocês perante as atividades, ok? Sobre isso, alguma dúvida? Como foram as notas daquela prova que fizemos da suspensão das aulas presenciais? Pessoal, eu já falei com vocês, aquelas provas, vocês fizeram a prova prática, né, na quinta-feira antes da suspensão. Todas as provas das turmas que fizeram prova naquele período, elas foram suspensas, não estão valendo aquelas provas. Porque teve turma que fez a prática, que foram vocês, teve turma que fez a teórica, que não foram vocês, e teve turma que não fez nem teórica nem prática, que também não foram vocês.
para ter o equilíbrio em todas as turmas, não tem prova para ninguém. Todos estão fazendo as mesmas atividades, as mesmas ações, as mesmas avaliações, no mesmo propósito, para todos trabalharem sobre o mesmo nivelamento, a mesma forma de avaliação, ok? Maravilha. Pessoal, mais alguma dúvida, comentários, sugestões, críticas aí sobre a nossa aula? São 8h17, tem até as 9 ainda para entregar o trabalho. Minutos antes da aula, eu estava olhando, faltavam 4 alunos entregarem ainda, tá? Ok? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Vamos Porque eu não consegui instalar o programa no meu computador, não suporta. Aí como é que vai ficar a minha situação? Você faz ela manual, como tem lá na opção. Sim, aí os outros trabalhos, então vai ser assim também. Também, sempre vai ter uma opção que vai atender o aluno ou do software ou à mão. Ah, Ninguém vai ficar desassistido, entendeu? certo. Sempre vai ter as duas possibilidades. Tá Lógico ok, que a gente professor. gostaria que todo mundo tivesse o software, né? Que aí a gente Uhum. poderia trabalhar de formas mais homogêneas, mais amplas, né? Mas quem não tiver o software vai trabalhar de forma manual. As atividades vão ter contempladas para, digamos assim, atender a essa exigência, né? Essa eventualidade. Consequentemente, a gente voltando para as nossas aulas presenciais, nós vamos dar uma ênfase aí na parte do software, né? Que a teoria a gente consegue discutir aqui virtualmente, por videoconferência, mas voltando às nossas aulas presenciais, a gente vai fazer um intensivão aí dentro do software para correr atrás dessas, digamos assim, atrasos, né? No desenvolvimento dentro do software, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Estou olhando aqui porque eu fico olhando o chat aqui, o grupo. Se alguém comenta alguma coisa. Pessoal, vou interromper então aqui a nossa videoconferência, tá? Agradeço a atenção de todos. Nós conversamos aqui no início da aula. Peço só que vocês reflitam um pouco aí, analisem mais a situação, vejam as coisas, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição nos nossos meios de comunicação. Tem lá Torpedo, tem aqui o grupo do WhatsApp, tá? Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Temos até às 21 horas aí, às 19 horas, desculpa, até o início do AB Noite. 19 horas para lançar, para entregar a nossa atividade, ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês. Boa noite.